Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água. Eu acho que quando você torna a fé um produto a ser comercializado, vendido, você mexe com aquilo que é central na fé cristã, como, por exemplo, a questão da graça, a questão da cristologia, né, da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Portanto, você compromete, né, o centro da fé cristã. Paris, c'est la plus belle ville de France. Il y a beaucoup de choses. Paris, ils ont été gentils faire Londres. À New York, je veux dire, ils lui ont donné la Statue de la Liberté, une copie. É uma alegria estarmos de volta com mais um programa Desafios. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje eu quero oferecer esse programa em ação de graças ao nosso Deus, porque ontem, 7 de fevereiro, eu completei mais um aninho de vida e eu glorifico a Deus por mais esta vitória e principalmente num ano que Deus está nos dando a oportunidade de crescer um pouco mais. No programa de hoje, o meu entrevistado, Marcos Azevedo, professor, pastor, uma entrevista profunda, você não pode perder. No quadro de variedades, o encerramento da nossa viagem em Paris, na França, um passeio no Rio Sena. Temos o quadro Pensando em Você e no final do programa o videoclipe da música Nunca Pare de Lutar. Aproveite a oportunidade que Deus está te dando, um ano novo, 2014. É hora de reunir a família, convidar os amigos, enviar aquela mensagem, um Twitter, porque nós voltamos em instantes. Preço baixo, variedade, qualidade. É só no OK. Confira. Carne suína com tocinho, quilo, R$ 6,98. Frango resfriado Oi Frango, quilo, R$ 4,78. Arroz estilo Altério, 5 quilos, R$ 8,29. Café Cafuso, 250 gramas, R$ 2,65. Amaciante Monbeju, 2 litros, R$ 5,47. Super produtos e hiper ofertas é só no OK. OK. Ofertas válidas para o OK Hipermercado e OK Super Atacado. Ele é doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, formado em missiologia pelo Mackenzie em São Paulo, professor da Faculdade Unida aqui de Vitória, escritor com 7 livros. No programa de hoje eu converso com Marcos Azevedo. Doutor Marcos, uma alegria receber no programa Desafios. Alegria também. Obrigado pela oportunidade, meu querido irmão. É um privilégio receber e uma autoridade para falar sobre teologia no programa de hoje. Uma honra. Marcos, explica, nós vivemos como igreja brasileira, eu acredito que uma das fases, um dos momentos mais difíceis, talvez, sobre a questão teológica. Como a sociedade, ou nós mesmos, assim como congregados, devemos nos comportar diante de tantas propostas? Acho que é um tema bastante difícil e desafiador. Sim. Para a nossa vivência cristã, né, nesse tempo extremamente complicado para a vivência da fé, sobretudo porque nós temos recebido muita influência dessa cultura mercantilizada, né? Então a fé tem sido muito vendida, né? E isso tem atrapalhado bastante o Evangelho na sua propagação e na sua missão e na sua vivência. Agora, você acredita que essa questão da mercantilização já é um sinal assim para que o cidadão ele já fique em alerta e tomar alguns cuidados sobre essa questão da fé? Não tenho dúvida disso, pastor. Eu acho que quando você torna a fé um produto a ser comercializado, vendido, você mexe com aquilo que é central na fé cristã, como, por exemplo, a questão da graça, a questão da cristologia, né, da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Portanto, você compromete, né, o centro da fé cristã. Deixa eu te fazer algumas perguntas, um ping-pong. A fé ela pode ser comprada? Jamais à luz da Escritura. A bênção que eu preciso, eu faço algum negócio com Deus, comprando? Jamais à luz da Escritura, do Evangelho.
Quer dizer, então, que as bênçãos de Deus, elas não têm custo. Deus atende às orações. Ele nos concede segundo a sua vontade, segundo o seu querer, no seu tempo, e não por qualquer mérito nosso. Não há mérito em nosso, nem na recepção da salvação, porque a Escritura diz que somos salvos pela graça, mediante a fé, e as bênçãos ele nos concede segundo o seu propósito. Bom, você é carioca, tem já 8 anos morando no Espírito Santo, inclusive está pastoreando uma igreja presbiteriana. Isso. Estamos aqui desde dezembro de 2005, pastoreando a igreja presbiteriana em Mata da Praia. E sempre trabalhando com a questão de plantação e revitalização da igreja, de despertamento, né, da igreja para o cumprimento da missão de Deus na história. Deus nos deu esse comissionamento. E por falar em missão na história, você é formado em missiologia pelo Mackenzie de São Paulo e está aí por aceitar um projeto de trabalhar no sul da França. Como nasceu? Primeiro, missões dentro do Marcos Azevedo e aceitar ainda o desafio de sair do seu país, deixar o seu povo para ir anunciar Jesus numa outra nação. Eu creio, pastor, como o próprio nome do programa, né, é um grande desafio de Deus para o nosso coração. Missão se faz em qualquer lugar, aonde Deus nos coloca. Começamos a desenvolver e orar sobre essa possibilidade de trabalhar com a igreja francesa, que carece demasiadamente de um projeto de revitalização, especialmente um grupo de 70 igrejas, a maioria no sul da França. Delas, por exemplo, só temos 30 pastores. Quer dizer, para cada... Na verdade, falta a metade, 50%. Falta 50% de pastores. Então, a parceria que a Igreja Presbiteriana do Brasil está desenvolvendo com a Igreja, a evangélica francesa, reformada, é exatamente enviar missionários para lá, para um trabalho de revitalização e depois de plantação de novas igrejas. Qual a importância do nosso telespectador ele compreender sobre a questão da salvação, de entregar a vida para Jesus? Eu creio que é fundamental a ação do Espírito Santo no coração, né, de todos nós, no coração do ser humano, para que ele compreenda a sua necessidade espiritual, a sua falência espiritual do ponto de vista de que por ele mesmo ele não tem condições de alcançar a salvação e que Deus graciosamente vem ao nosso encontro e nos oferece em Cristo Jesus aquele que por nós morreu na cruz, né? E então pela fé o recebermos e o confessarmos como Senhor e Salvador de nossa vida. Eu creio que é simples, mas nem sempre é compreensível esta mensagem. E creio que nós, de alguma forma, erramos na comunicação desse evangelho simples e poderoso, capaz de transformar a nossa vida. Exatamente o que você... Quais são as implicações para aquela pessoa que não quer entender, aceitar o Evangelho de Jesus Cristo, que isso pode provocar no futuro dessa pessoa? Bem, eu creio que imediatamente, né, ele já vive uma ruptura, um afastamento de Deus, né, do ponto de vista espiritual, da sua relação. Ele pode até ter uma vivência religiosa com qualquer igreja, com qualquer outra religião, mas vai ser uma relação apenas religiosa. Comunhão com Deus ele não vai ter se não tiver a vida em Cristo Jesus. E a longo prazo e na eternidade ele vai ter uma vida sem Deus. Passar a eternidade sem Deus. O que significa uma eternidade, na eternidade sem vida, sem Deus? Numa palavra seria viver esse afastamento de Deus, e o afastamento de Deus a Bíblia diz que é viver a vida do inferno. O inferno é a ausência completa da percepção de Deus. Deus está presente em todos os lugares, mas o inferno é eu não poder desfrutar da presença de Deus sabendo de sua existência. O que esse telespectador precisa fazer para ele entregar a vida para Jesus e não viver essa experiência no futuro chamado inferno? Urgentemente arrepender-se dos seus pecados, entregar a sua vida a Jesus, como diz a Escritura, confessar que Ele é o Senhor, recebê-lo em seu coração e, crendo nele,
a Bíblia diz, ele será salvo com toda a sua casa. Marcos Azevedo, quero agradecer por ter atendido o nosso convite, quero parabenizá-lo aí pela ousadia de aceitar esse projeto de trabalhar lá no sul da França para levar esta mensagem de esperança e de transformação de vida. Muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado, eu que agradeço. Que Deus te abençoe ricamente e sucesso nos seus projetos. Obrigado para o senhor também, querido. Um abraço. No programa de hoje eu conversei com Marcos Azevedo, ele que é doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro, formado em missiologia pelo Mackenzie em São Paulo, é um dos professores da Faculdade Unida aqui de Vitória e também pastor da Igreja Presbiteriana, além de ser escritor com 7 livros. Pena que o nosso tempo é curto, mas o recado você entendeu. E como eu costumo dizer, a escolha continua sendo sua. Eu gostaria de apresentar este Jesus que pode transformar o seu futuro pessoalmente. Venha, traga toda a família, convide os amigos também. A IAD Desafios fica na Ilha de Santa Maria, atrás da Citroën. Desafios, volta já. Tudo azul, olho pro céu e tá tudo azul. Toda a casa de norte a sul usa caixa d'água forte e leve. É forte e leve. É durável, é resistente e por isso não troco por nada. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. Forte e leve, é muito mais caixa d'água. A partir desse momento eu quero fazer um agradecimento muito especial pelos 14 anos de história do programa Desafios, a este Deus Todo-Poderoso, que há 14 anos atrás abriu as portas. Então a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Mas quero agradecer também aos nossos diretores da Rede Tribuna de Comunicação, Ricardo Uchoa, diretor de TV, ao nosso superintendente Dr. João Carlos Pedrosa, estendendo este abraço aos demais diretores e facilitadores da Rede Tribuna de Comunicação. Eu tenho alguns parceiros fiéis como a Chocolates Garoto, o Grupo OK Super Atacado e Forte Leve. Agradeço também ao Governo do Estado do Espírito Santo e algumas administrações municipais. Agradeço também a você que é o nosso telespectador, de norte a sul do Estado do Espírito Santo, nos acompanhando todas as semanas. E é claro, a equipe da Blunk Produções, que produz sempre este conteúdo com qualidade para você. Nós estamos de parabéns porque Deus tem sido fiel para conosco. Que Deus te abençoe ricamente. Uma das maiores virtudes que não pode faltar no ser humano é a gratidão. E depois desse momento tão especial, nós vamos para um passeio em um dos lugares mais charmosos da cidade de Paris, o passeio no Rio Sena. O Luís XIV ele fez um lugar para que pudesse tratar os inválidos de guerra. Então veja à vossa esquerda, tudo isso aí são os inválidos. Tá vendo? Nessa parte da frente dos inválidos tem o Museu das Armas, estão lembrados? Esses canhõezinhos que foi feito aí, olha, eles são originais, são de bronze, foi feito pelo arquiteto militar chamado Le Vauban. Essa ponte aqui que está diante de nós é a ponte Alexandre III, uma das pontes mais charmosas de Paris. A ponte Alexandre III, ela tem um estilo franco-russo, ela foi concluída em 1900. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, de musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. E agora um amigo muito especial aqui da cidade de Paris, o Isaac, que vai deixar um recadinho em francês para você.
Paris, c'est la plus belle ville de France. Il y a beaucoup de choses. Paris, ils ont été gentils. Londres, à New York, je veux dire, ils lui ont donné la Statue de la Liberté, une copie. Il y a beaucoup de choses. C'est joli. Faut bien en profiter. On vient pas souvent. Surtout qu'il y a pas loin, il y a des choses extraordinaires. Il y a le jardin de l'acclimatation, le parc Astérix, plein de choses là-dedans pour les enfants et les adultes à visiter. Il y a même le plus grand musée, le musée de l'Orge. C'est bien et faut en profiter beaucoup en profiter. Inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'aborde les problèmes. Ainda aqui na França, agora nós estamos num passeio no Rio Sena. Nós vamos dar continuidade a este bate-papo com o nosso empresário e guia aqui na cidade de Paris, o Rafael. Rafael, uma alegria mais uma vez estarmos juntos. É verdade, muito obrigado, reverendo Eli. Para mim é uma alegria imensa estar aqui hoje com o senhor, com o seu grupo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o início, né? Nós estávamos lá atrás, falando perto do Museu das Armas, e nós temos uma história assim, muito bonita e cultural aqui, não somente na cidade de Paris, mas também em toda a França. É verdade, nós começamos inicialmente nos Inválidos, que foi um lugar fantástico que o rei Luís XIV ele fizera para que desse assistência a todos os inválidos de guerra. E em seguida nós passamos pela Ponte Alexandre III, uma das pontes mais charmosas de Paris, que foi concluída em 1900. E agora estamos aqui no Bateau Mouche, fazendo esse passeio no Rio Sena. É fantástico e estamos aqui vendo alguns monumentos dentro do Rio Sena e podemos ver aqui, passando no Museu d'Orsay agora, nós estamos vendo várias paisagens no lado esquerdo do Louvre e nós iremos fazer esse passeio e em seguida continuaremos o passeio dentro do ônibus. Agora, a cidade de Paris, dentro do contexto até religioso, ocorreram alguns eventos assim muito importantes, até mesmo contra a igreja protestante. É verdade, o senhor lembrou bem esta parte, porque na noite de 23 para 24 de agosto de 1572, aqui em Paris, na cidade de Paris, na época a rainha era Catherine Médici, houve uma série de acontecimentos terríveis aqui na cidade, reverendo, como o senhor conhece bem a história. E nesta noite, a conhecida noite de São Bartolomeu, na França, né, que na época era conhecida a Santa Inquisição, portanto, como queiram interpretar, mas para mim foi um momento trágico para a própria igreja, onde eles mataram os huguenotes, que eram os protestantes da época. E mais de 6 mil foram mortos na cidade de Paris, em toda a França, mais de 30 mil. Você é empresário, mas também cuida de uma igreja local, bem próxima aqui da cidade de Paris. É verdade, nós trabalhamos com a igreja, trabalhando na área de turismo aqui em Paris, fazemos passeios, city tours, acompanhamento, fazemos não só em Paris, como também em várias partes da Europa, e numa região que é conhecida a região Vale do Loire, Vale do Loire, como diz em português, que é uma região onde estão os castelos medievais. Nesta região, próximo lá, temos a cidade de Orléans, onde está a nossa igreja, onde nós iniciamos um trabalho do zero e estamos desenvolvendo esse trabalho de evangelismo naquele lugar. Um dos pontos fantásticos também, ainda aqui no Rio Sena, é este balão. E aí você tem uma visão panorâmica de toda a cidade de Paris. Fazendo parte da nossa caravana, nessa peregrinação, onde nós passamos pela Turquia, Israel, a Palestina e agora na França aqui, nós vamos conversar um pouquinho com o nosso psicanalista, Dr. João. Uma alegria, privilégio, estamos juntos aqui em Paris. Essa alegria também é minha, estou muito satisfeito, muito feliz com esse acontecimento, muito mais feliz ainda por poder participar dessa caravana, me sinto muito orgulhoso de poder fazer parte desse grupo, esse grupo de ovelhas que te pertence. Mas tenho tido muitas alegrias ao longo desta caravana, passamos por muitos contextos históricos, por muitos paralelos com a Bíblia Sagrada. E aqui em Paris nós encerramos então o nosso passeio, a nossa caravana, fechando com chave de ouro. Agora, pastor João, qual
Qual a importância do nosso telespectador, ele entregar completamente a vida dele para Jesus? Estou colocando isso de uma forma assim, hoje mais contextualizada, depois do senhor, com a experiência pessoal de ter passado por onde o nosso Senhor Jesus passou, os nossos patriarcas. Estamos nessa cidade maravilhosa que fez parte também da reforma da igreja, mas qual a importância dele entregar a vida para Jesus? A importância é porque a nossa vida não é só esse contexto de terra, só esse contexto terreno. Cremos que ele nos proporcionou esse passeio, essa maravilha de ter conhecido, passado por onde ele passou. Mas o mais importante não é passar por onde ele passou. O mais importante é viver como ele viveu, é andar como ele andou e não somente aonde ele andou. Estamos felizes com isso, porque sabemos que Jesus é aquele que nos proporciona alegria. Sem ele, nada podemos fazer. Ok, pastor, muito obrigado. Um grande abraço para o senhor. Deus te abençoe ricamente. Obrigado para você, para o programa Desafio e a todos que te assistem. Deus abençoe. Ok, vamos continuar com o nosso passeio. Depois deste belíssimo passeio pelo Rio Sena, escolhemos encerrar este quadro no Trocadeiro, próximo à Torre Eiffel. Assim, nós encerramos esta série de matérias internacionais em comemoração aos 14 anos do programa Desafios. Rafael, eu quero agradecer pela sua participação no programa Desafios. Hoje nós estamos encerrando uma série pelos 14 anos de história desse programa que tem feito a diferença na grade da nossa TV Tribuna, na verdade a televisão brasileira, porque o que nós levamos para o nosso telespectador há 14 anos é esperança, fé e a promessa de um Deus que pode ajudar o nosso telespectador, esta família que está nos assistindo. Eu quero agradecer pelo seu carinho, pela sua participação, por esse tempo tão gostoso aqui na França. E olha, nós fomos muito bem recebidos pelo Rafael, pela empresa dele, os contatos já estão no vídeo. Muito obrigado pelo seu carinho. Muito obrigado. Deus abençoe a todos e a todos os telespectadores do programa Desafio. Deus abençoe. Mas olha, eu não vou encerrar esse quadro sem você deixar um recadinho em francês para os nossos capixabas e em seguida você vai falar o que você disse para eles. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Um grande abraço, Rafael. Para você que está em casa, esse é o programa Desafios. 14 anos de história. E Deus nos deu esse presente de encerrar essa série de matérias internacionais, começando pela Turquia, as 7 igrejas da Ásia, as revelações do velho apóstolo João. Estivemos também em Israel, na Palestina e agora em Paris. Que Deus possa te abençoar. É o programa Desafios, que idealizado por Deus, me presenteou, me deu esse privilégio de poder estar com você todas as semanas. E muito obrigado pela sua companhia. Desafios, volta já. Gente, 2014 chegou e a gente não pode parar de brincar, a gente precisa voltar a ser criança. E voltar a ser criança é brincar com os brinquedos das lojas Palácio dos Brinquedos. Mas nas lojas Palácio dos Brinquedos você encontra boneco Homem de Ferro 3, guitarra Hot Wheels, parque aquático Home Play, Peixonauta, Picoleteria da Estrela. Nas lojas Palácio dos Brinquedos você ainda tem muitas outras opções para você brincar com os seus filhos. Condições de pagamento, preço baixo, promoção agora no mês de janeiro para você curtir as férias com os seus filhos. A matriz fica na Avenida Central, número 33, Parque Residencial Laranjeiras, e a filial fica na Avenida Brasília, 413, Porto Canoa. Palácio dos Brinquedos, sua diversão mora aqui.
Estamos encerrando mais um programa Desafios. Você fica agora com o videoclipe da música Nunca Pare de Lutar, com Ludmila Ferber. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente semana e até o próximo programa, se Deus quiser. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar paralisar sua fé? Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não mais aguarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera palavra, profetiza sem parar. O escape, o descansa, cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descansa, cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descansa, cura, recompensa vem sem demora. O escape, o descansa, cura, recompensa vem sem demora. O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra... Desafios. Oferecimento Forte Leve é muito mais caixa d'água.